Bom dia a todos. Hoje, 19 de agosto de 2023, agora 9 horas e 6 minutos, vamos dar início ao sétimo treinamento, né, para regional de programação. Hoje, com o nosso aluno, o Igor, né? O Igor que tem mandado muito bem, né, nas competições de programação que tem participado, né, conseguido muitas premiações. E hoje ele vai falar sobre o SQR Decomposition, né? E Igor, né, desde já agradeço muito sua colaboração conosco, em estar ministrando esse treinamento. O Igor, ele já concluiu todas as disciplinas, está com previsão de formatura em breve, né, Igor? E então você pode ficar à vontade, né, para ministrar o treinamento para a turma aí. Então, desde já, brigadão, viu, Igor? Um abraço. Opa, valeu, Thiago. Eu só vou pedir pro pessoal aí participar, abrir o microfone quando tiver dúvida, ou para interagir aí, para ficar mais dinâmico o treinamento também. Aí vocês vão perguntando aí quando precisar. Eu tô com segunda tela, eu tô vendo o chat aqui na outra. Qualquer coisa também, se mandar mensagem, eu consigo ver. Para começar, antes de começar explicando o que que é esse negócio aí de SQR Decomposition, traduzindo o que é decomposição em raiz, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, um exercício, né, um algoritmo que dá para resolver usando essa técnica, mas primeiro eu vou resolver sem usar ela, para a gente ver o que, que vai acontecer. O exercício é esse aqui, ó, chama Arranha-Céu. Ele estava na UBI de 2017, eu participei dessa UBI, estava na fase 3, quando eu estava no terceiro ano, no segundo ano, quer dizer, do ensino médio, lá em 2017, e nessa época eu não sabia essas coisas. E eu não tinha resolvido ele da melhor forma possível, então o meu código não passou em todos os casos de teste e acabei não conseguindo ganhar alguma coisa nessa época. Mas resumindo aqui, né, o exercício ele pede para a gente. Ó. Ele fala que a gente vai ter um arranha-céu residencial onde ele vai ter n andares. Todos esses andares são numerados de 1 até n, ou seja, é um vetorzinho, né? Você tem um vetor com n posições. E ele está falando aqui que o síndico do arranha-céu está tendo muito trabalho com a nova regra do corpo de bombeiro. O que, que é essa regra do corpo de bombeiro que ele está falando aqui, né? Inicialmente, como a gente falou aqui, ó, esse arranha-céu ele tem N andares, cada andar tem um determinado número de moradores. Aí a gente tem que responder algumas perguntas dos bombeiros aqui, né? O que, que é? Eles têm dois tipos de operações que eles podem fazer, que é a operação de mudança, então que ele pega um andar e altera o número de pessoas daquele determinado andar, ou se informa para ele, né, a operação do tipo bombeiro, que você vai informar para ele o total de pessoas que moram do andar 1 até um determinado andar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá um vetorzinho, deixa eu abrir aqui. Você tem lá um vetor, tipo, são 1, 10, 15, 7 e 5. Vetorzinho de tamanho 5. Então, supondo que a gente esteja fazendo uma operação de mudança, aí você vai lá e fala assim, eu quero mudar da posição 2 o valor que tem lá para 20. Então, eu venho na posição 2, agora eu coloco 20 aqui. Aí depois você tem uma operação do tipo bombeiro. O que, que essa operação faz, né? Quero saber o número de pessoas que moram do andar 1 até um determinado andar. Então, vamos supor que eu falo do andar 1 até o andar 3. Então, eu teria que somar, né? 1 mais 20 mais 15. E daí daria 36, eu responderia 36 no meu algoritmo. Então, basicamente, o cerne aqui do problema, né, o ponto central do problema é esse. Você vai ter um vetor, esse vetor você pode fazer duas operações, mudar o valor de uma posição ou responder as perguntas, né, quantos moradores existem da posição 1 até a posição X, né, que o usuário vai digitar. Em relação ao problema aí, alguma dúvida sobre o que, que ele quer, o que precisa de fazer? Beleza. Aí aqui, né, ele fala que como é que vai ser a entrada do teu algoritmo, né? Isso aqui vocês já estão acostumados, né, vendo nas maratonas. Então, a primeira linha ele fala que vai ter dois inteiros, que é a quantidade de andares que tem o apartamento lá, né? O, o residencial aqui, né? E a quantidade de consultas que a gente vai fazer.
Lembrando que essas consultas são de dois tipos, né? Mudança e bombeiro. Aí, beleza. Na segunda linha, a gente vai ter N inteiros, que indicam o número de pessoas que moram naquele andar, né? No iésimo andar. E depois a gente vai ter Q linhas, cada uma representando um evento. Aí, como é que ele representa os eventos aqui, né? O primeiro evento, aquele de mudança, ele vem dessa forma aqui, ó. Ele começa com 0, aí depois ele informa um K e um P. Ou seja, ele vai alterar o número de pessoas que moram no Késimo andar para P pessoas. Então ele vai lá na posição K e agora coloca P lá. Então é tipo esse exemplo que eu tinha falado, né? Então se eu tenho uma operação desse tipo aqui, ó, 1, 2, 5, quer dizer então que na posição 2 eu vou colocar 5. É basicamente isso, essa operação aqui. E agora, se eu tenho uma operação desse tipo aqui, ó, 1K, quer dizer que eu quero responder o número de pessoas que moram do andar 1 até o andar K. Então, se eu tivesse aqui, ó, 1 é 3, e responder quantas pessoas tem aqui, ó, nas 3 primeiras posições. E nesse caso aqui agora deu 21, né? Então, é basicamente isso que o nosso algoritmo vai ter que fazer. Aí aqui ele coloca o tamanho das entradas, né? Tipo, N até 10 a quinta, o Q também vai até 10 a quinta. Ele garante que vai ter pelo menos um evento do tipo bombeiro, né? Porque é o evento do tipo bombeiro que a gente informa algo para o usuário, né? Que é o número de pessoas. Quando é evento do tipo mudança, a gente não informa nada. A gente só muda lá, né? Mas não, a gente não está respondendo nada. Aí, beleza. Então, vamos aqui ver uns exemplos, né? Que ele mostrou. Então, aqui, ele digitou 8 e 4, ou seja, eu tenho 8 andares e eu vou ter 4 eventos, que são essas linhas de baixo aqui. Então, esse aqui é os valores iniciais de cada andar. Então, deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui. Beleza. Aí ele falou aqui, ó, ele quer uma consulta, né? Lembrando que quando começa com 1 é consulta. Então, ele quer saber quantos moradores existem do andar 1 até o andar 5. Daí, beleza, é só pegar os 5 primeiros aqui, né? Que a gente tem. E daí ele foi lá e respondeu 84, que é a somatória que a gente tem aqui. Aí depois ele fez uma outra operação. Essa outra operação foi a seguinte, né? É a do tipo 0. Lembrando que do tipo 0 é mudança, né? Então ele vai lá na posição 4 e agora coloca o 12 lá dentro. Então eu venho aqui na posição 4, mudo para 12. E agora ele fez a mesma consulta. A mesma consulta que ele fez no começo, ele fez aqui. Ele quer saber quantos moradores tem da posição 1 até a posição 5. Agora, eu vou ter 54 moradores, que é o que ele respondeu aqui pra gente. Então, 54 nos 5 primeiros. Aí depois ele fez uma outra operação de consulta aqui, né? E ele quer saber quantos moradores tem da posição 1 até a posição 1, né? Que ele digitou 1, que no caso é 30. E foi o que ele respondeu. Então é basicamente isso. Olhando aqui o primeiro exemplo de caso de teste. Aí, para começar esse treinamento aqui, eu vou implementar esse algoritmo aqui da forma trivial, né? Que é a forma que a gente está acostumado a fazer quando não conhece essas outras estratégias aí. Então, beleza. Ele começa lendo dois inteiros, né? Que é o N e o Q. Aí você vai ter um vetor, né? Um vetor de tamanho N. Então, vamos ler esse vetor aqui. Aqui é a forma fácil de fazer esse algoritmo, né? Para ler vetor, a gente, se quiser, pode fazer dessa forma, tá? Porque usa ponteiro, aí ele sabe as posições que tá lendo. A gente precisa colocar aí comercial. Agora aqui vamos responder as Q consultas, né? Que o usuário vai fazer. A gente aqui, então, lê a operação da consulta, o K e o P. Primeiro a gente lê esse OP aqui, né? Pra gente saber se a operação é do tipo bombeiro ou do tipo mudança. Se o OP for igual a 0, dizer então que a operação é do tipo mudança. Aí eu vou ler dois valores, né? O K e o P. Eu leio aqui o K e leio o P. Lembrando, o que eu estou fazendo, né? Eu estou alterando o valor da posição K para P. É isso que essa operação vai fazer. Aqui, ó, ele não está usando zero indexado. A gente, quando trabalha com vetor, a gente prefere usar zero indexado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu comecei lendo da posição 0. Como aqui ele está passando sempre uma posição a mais, é só a gente fazer um K-1, né? Faz K menos menos, ou na hora de pegar o valor, tipo, 7K-1, opa, é igual a P.
Isso porque eu não tô lendo a partir da posição 1, né? Eu tô lendo a partir da posição 0. Mas eu poderia ler a partir da posição 1 também, mas geralmente a gente nas maratonas a gente prefere ler da 0. Mas aí beleza, eu tô fazendo esse K-1 só para ele adaptar, tá? Então, essa é a primeira operação, né? Que ele lê 2 valores e altera lá o valor da posição K para P. Beleza. E agora a segunda operação, que é a do tipo 1, né? Que ele vai ler agora só um K. Ele vai ler um K. E agora ele quer saber a soma de todo mundo da posição 1 até a posição K. Se a gente ver aqui, ó, os valores que ele vai digitar não passa de 1000. Então, se eu faço 1000 vezes 10 à quinta, então o maior resultado final que eu posso ter aí no somatório é 10 à oitava. Isso aí aguenta o inteiro. Então, tipo, é só eu percorrer então da posição 0 até a posição K-1, porque é 0 indexado, né? E vou somar os valores que eu tenho ali naquela posição. Depois que eu somei, eu vou mostrar na tela eles, né? Então, bem simples, né? Se for resolvendo da forma, tipo, trivial, da forma básica, é bem simples. Quer ver? Vamos testar os exemplos aqui do caso de teste. Aqui deu algum probleminha. Aqui, eu esqueci de ir comercial. Eu devo ter esquecido de alguma coisa, porque aqui ele tá dando 74. Ele esqueceu desse carinha aqui, ó. Vamos ver o que é. 32. Se alguém vê aí, puder me falar, tá? Agora eu também não entendi porque que ele fez isso aí. Deixa eu voltar aqui. N, leio todos os valores. Altero. Forte K-1. Ah, tá, entendi. É porque quando eu tô indo até menor que K, né, eu já não tô pegando a posição K, então eu já tô fazendo o 0 indexado dela. Aí foi falha. Vamos ver agora. Agora sim, ó. 84, 54 e 30, que é as respostas que ele trouxe aqui. 84, 54, 30. Aí eu vou enviar esse algoritmo aqui. Deixa eu ver como é que ele chama. No site lá da UBI. Vamos ver o que vai ser o veredito que eles vão dar aí pra mim. Eles estão julgando. A gente vai ver que ele não vai passar. Ele vai estourar o tempo. Ele está fazendo muito processamento que não tem necessidade. Olha só, a gente fez 20 pontos de 100. O nosso algoritmo não passou em 4 subtarefas, né? Ele não passou por causa do tempo. Aqui ele tá dando alguns warnings, mas isso aqui não é só por conta de leitura. Não, isso aqui não foi o motivo de ter dado errado. O que ele deu errado aqui mesmo foi o tempo. A gente pode ver aqui, ó, o máximo de tempo usado 0,989 segundos, que acabou estourando lá, né, o limite que a gente tinha. Aqui, ó, por que deu errado os testes, né? Excedeu o tempo limite de execução. Todos os outros, se eu abrir aqui, ele vai mostrar isso, né, que excedeu o tempo limite. E aí por quê, né? Por que excedeu o tempo limite? É um algoritmo tão simples, é uma coisa tão simples aqui que a gente está fazendo, né? Daí, o motivo é esse aqui, ó. Se a gente vê aqui o tamanho dos limites que o algoritmo informa pra gente, ele fala que vai ter n, o n é até 10 à quinta e o q também é até 10 à quinta. Ou seja, eu tenho 10 à quinta consultas, supondo que cada consulta seja de 1 até a última posição, que é o 10 à quinta,
Vai chegar no final, eu vou ter 10 a décimas operações. Então é a mesma coisa que eu fazer 10 a quinta vezes 10 a quinta. Aí se eu faço 10 a quinta vezes 10 a quinta, dá 10 elevado a 10. Tipo, vai dar isso aqui, né? 10 elevado a 10. Isso aqui é bem demorado para ser executado, esse número de operações aqui. Geralmente nas maratonas a gente assume que 1 segundo roda até 10 oitavas operações. Você está fazendo um código lá, você analisou a complexidade dele. E, supondo que ele tenha 1 segundo de limite, e depois de analisar a complexidade, você viu que ele vai fazer, por exemplo, 10 a nona operações, já é bem certeza que ele não vai passar no tempo. Agora, se for até 10 oitava, é um pouco apertado. Dependendo do jeito que você implementou, às vezes passa. Mas geralmente é bem apertado. Então, por isso que é bom também saber analisar a complexidade dos algoritmos quando está fazendo, porque às vezes perde tempo, né? Implementando umas coisas, fala, mas por que não está passando? Parece que é simples, mas é justamente por causa do tempo. Beleza, agora vamos aprender como é que a gente pode fazer isso aqui de uma forma melhor, que vai exigir menos operações, né? Tem como fazer isso aqui com uma coisa que eu já ensinei já uma vez nesses treinamentos, que chama Segment Tree. Fica até mais rápido com o que isso que eu vou ensinar hoje. Só que isso que eu vou ensinar hoje é bem mais fácil de implementar. Mas dá para fazer com Segment Tree, esse algoritmo, e dá para fazer com isso que eu vou mostrar hoje, que é a decomposição em raiz. Beleza, vamos lá. O que é a decomposição em raiz, né? É um nome diferente, né? Uma coisa meio esquisita de ouvir falar pela primeira vez, mas o que isso faz, né? O que esse negócio ajuda a gente? Basicamente, a gente vai dar saltos no nosso vetor. Então, por exemplo, aqui eu estou percorrendo uma posição a uma, né? Estou fazendo for, vou até cá e percorro uma a uma. A mesma coisa que eu tivesse toda hora, né? Estou na primeira posição, depois eu vou para a segunda, vou para a terceira, vou para a quarta, vou para a quinta. Eu estou dando saltos de um, né? A decomposição em raiz faz a gente dar saltos de acordo com a raiz quadrada do tamanho do vetor. Então, por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui desenhado. Esse vetor ele tem 16 posições, né? Aqui eu já indexei com 0, né? Posição 0 até a posição 15. Então, em vez de dar salto de tamanho 1, eu vou dar salto de tamanho raiz de 16, que é o tamanho do vetor. Ou seja, eu consigo dar saltos de tamanho 4, né? Que é a raiz de 16. E o que esses saltos ajudam a gente? Eles ajudam justamente a não ficar percorrendo tudo e economizar tempo na hora de implementar o algoritmo, né? Daí você não precisa ficar fazendo tantas operações assim. Aí beleza, ó. Então, supondo que a gente tem um vetorzinho de tamanho 16, vou colocar aqui, ó, tamanho igual a 16, a raiz de 16, raiz vai ser igual a 4. Eu trouxe um exemplo exato só para ficar mais fácil de entender, mas se aqui fosse 17, não tem problema também não, tá? A raiz continuaria sendo 4, porque a gente só pega a parte inteira da raiz. Mas vamos fazer com um exemplo exato só para ficar mais fácil de entender. Beleza, se o tamanho é 16 e a raiz é 4, é por isso que eu fiz esses bloquinhos aqui, ó, que pegam 4 valores do vetor. E já vou mostrar aqui que eles servem. Então vamos lá. O que a gente ganha com isso em relação ao processamento? A gente consegue guardar as informações de um determinado bloco quando a gente decompõe esse vetor maior em um vetor menor. Por exemplo, a gente aqui precisava de 16 posições para representar esse vetor. Em cinza é o meu vetor, tá? Aqui em cima são as posições e aqui são os valores do meu vetor. Então aqui a gente precisava de 16 posições, né, para representar todos os valores do vetor. E quando a gente usa a decomposição em raiz, a gente precisa apenas do tamanho da raiz, né, de posições no vetor. Então a gente precisaria de apenas 4 posições no vetor para representar esse maiorzão aqui. E cada bloco a gente chama de bloco, tá? Cada pedacinho de tamanho 4, né, de tamanho raiz. Cada bloco ele tem uma responsabilidade. A responsabilidade desse primeiro bloco aqui, ó, que tá com essa corzinha clara, a responsabilidade dele é saber qual é a somatória dos valores da posição 0 até a posição 3.
a responsabilidade desse outro bloco é saber qual é a somatória dos valores da posição 4 até a posição 7. E assim vai, ó. Esse bloquinho amarelo, ele tem responsabilidade de saber a somatória dos valores da posição 8 à posição 11. E aqui a responsabilidade é de saber a somatória dos valores da posição 12 à posição 15. Então, como vocês podem ver aí, um bloquinho consegue ter a informação de 4 valores ao mesmo tempo. E conforme cresce o vetor, né, o bloquinho vai tendo a responsabilidade de mais posições, né? Então, por isso que essa estratégia ela é rápida. Então, vamos lá. Como é que a gente monta esse negócio, né? O que a gente faz para montar esses bloquinhos aqui, né? Para a gente saber o bloco que aquela posição tá, é bem simples. A gente só divide a posição atual pela raiz. Ou seja, como é que eu sei que o zero está nesse primeiro bloco? Eu faço 0 dividido por 4. 0 dividido por 4 é 0, então ele está no bloco 0. Como é que eu sei que o 1 está no bloco 0? Só fazer 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0. A gente aqui só quer a parte inteira novamente. Mesma coisa, 2 dividido por 4 dá 0, 3 dividido por 4 dá 0. Então, todos esses aqui, ó, quando eu divido por 4 dá 0, e eu sei que eles então estão no bloco 0. Agora aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1, 5 dividido por 4 dá 1, 6 dividido por 4 dá 1, e 7 dividido por 4 dá 1. Então eu sei que todos esses três aqui estão no bloco 1. E é essa lógica que eu uso quando eu vou montar esse novo vetorzinho meu de blocos. Então vamos montar ele aqui junto, né, para saber só como é que ficava. Então eu começo na posição 0. Posição 0 eu tenho 10. A posição 0, ela está no bloco 0. Aqui quando eu faço 0 dividido por 4 dá 0. Então aqui eu já somaria 10. 10 mais. Na posição 1. A posição 1 também está no bloco 0. Então eu somo o valor da posição 1 aqui, que é o 5. Agora eu estou na posição 2. O valor da posição 2 é 3. Ele também está no bloco 0. Então eu somo 3. E a mesma coisa aqui para a posição 3. Ela também está no bloco 0. Então eu somo o valor dela, que é 4. Beleza. Aí eu vou ter um somatório disso aqui tudo, né? Dá 22. Beleza, então o primeiro bloco é 22 e é justamente a soma dos 4 primeiros valores que eu tenho no vetor. Beleza, faço a mesma coisa aqui, ó. Posição 4, ela está no bloco 1, então eu somo 9, que é o valor que eu tenho lá. Depois eu somo 11, que é o valor que eu tenho na 5. Somo 5 e somo 4. Somei todos os valores que eu tenho nessas próximas posições, né? Nas próximas 4 posições. Então esse bloco aqui agora está valendo 29, que é a soma que eu tenho aqui. Mesma coisa nas outras. É mais rápido aqui só para economizar tempo. Lembrando que é a mesma lógica para montar sempre. Faço 8 dividido por raiz, a posição 8 dividido por raiz é 2, então eu sei que ele está no bloco 2. 9 dividido por raiz é 2, então eu sei que ele está no bloco 2 e assim vai. E aqui, por fim, os últimos, né? 12. 12 dividido por 4, 3, então está no bloco 3. 13 dividido por 4, 3 também, está no bloco 3. E assim vai. Beleza, montei esse meu vetorzinho. Montei o meu vetor de blocos. Lembrando que o tamanho dele é sempre o tamanho da raiz aqui, né? Ele consegue manter responsabilidade do vetor inicial com o tamanho da raiz. Aí, beleza. O que isso aqui me ajuda? Supondo que a gente tenha uma consulta lá, né? Igual no algoritmo que a gente tinha aqui, ó. A gente tem uma consulta. Eu quero saber quantos moradores eu tenho da posição 1 até a posição... Quer dizer, da posição 0 até a posição 11. Em vez de eu fazer um for de 0 até 11, eu faria um for de 0 até 2, né? Que é bloco 0, bloco 1 e bloco 2. Que é exatamente quem eu tenho aqui da posição 0 até a posição 11. Então, de vez de eu andar 11 vezes, eu ando 3. E descubro aquela somatória. Aí, e se eu quiser saber da posição 0 até a posição 13? Aqui a gente já tem um probleminha, né? Porque a posição 13 não tem como eu somar o bloco inteiro, né? Porque eu tô indo só até a posição 13, né? Então eu tô somando só esses dois valores, eu não tô somando isso aqui tudo. Aí quando acontece isso, a gente faz um esqueminha, que já eu mostro. Mas o caminho feliz é quando você sempre está andando entre blocos, né? Totalmente cheios os blocos. Então pensa que eu tenho uma consulta do bloco 1, quer dizer, da posição 1 até a posição 14.
posição 1 até a posição 14. Não tem como eu pegar o valor inteiro desse bloco e também não tem como eu pegar o valor inteiro desse bloco, porque posição 14 aqui, eu ainda tem uma após ela, que fez completar o valor. E como eu estava aqui na posição 1, eu tinha uma antes dela que fez dar esse valor. Então, o primeiro bloco e o último bloco, não tem como eu somar os valores deles. Mas eu posso somar os valores dos blocos intermediários, porque eles estão totalmente dentro do meu intervalo, que era de 1 a 14, né? Então, esses valores aqui, ó, eles estão totalmente dentro desse intervalo. Então, eu não preciso percorrer da posição 4 à posição 11. Eu só pego o valor dos blocos delas, ó. Pego esse bloquinho, e economizo andar isso aqui tudo. Pronto, isso aí já ajuda bastante já na hora do processamento do algoritmo. Aí agora, beleza. Vamos fazer aqui simular, né? Simular aquela primeira consulta nesse nosso esqueminha de bloco aqui. Se eu quero alterar o valor da posição tal para tal, o que eu vou ter que fazer, né? Então, supondo que a gente tem lá uma consulta, né, do tipo 0, que é de mudança. Então, eu vou mudar o valor da posição 5 para 9. O que eu estou fazendo? Opa, o Excel entendeu que era uma data isso aqui. Deixa eu colocar aqui. 5 para 9. Então, eu vou mudar o valor da posição 5 para 9. Então, eu venho aqui na posição 5 e agora eu coloco 9. Beleza, meu bloco está desatualizado, né? A soma não é mais 29. Porque antes eu tinha 11 aqui, né? E agora eu tenho 9. Como é que eu atualizo o valor desse bloco? Como é que eu sei o que eu tenho que fazer aqui? Se antes eu tinha 11, né? Antes o valor que estava aqui era 11. Agora vai ser 9. Quantos eu tenho que somar nesse bloco para ele ficar alterado certinho? Para ele pegar o valor correto que a gente tinha aqui antes? Alguém mandar no chat aí, ou falar, puder falar. Tava 11, agora eu vou colocar 9. O que eu tenho que fazer nesse bloquinho para ele arrumar o valor, né, das 4 posições que ele toma conta aqui? Isso. Você soma a diferença dos dois valores, né? Isso aí mesmo. Então, se antes estava 11 e agora vai ter 9, a diferença mudou de menos 2, né? Eu faço o valor que eu estou colocando. Então, por exemplo, ó, estava 11, né? Tinha 11 lá. Eu vou colocar o 9. Então, eu faço 9 menos 11. Aí 9 menos 11 vai dar menos 2. Então, beleza, coloco 9 aqui. Vou lá e pego aquele bloco. O que eu faço? Eu somo, né? Nesse caso, eu vou somar, né? Somar menos 2, né? Eu acho que aqui ele não entendeu o que eu estava fazendo. Ah, aqui ele pegou um menos antes. Vou somar menos 2. Então, beleza. Agora arrumou. Arrumou agora o valor desse bloquinho. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 27. Tá certo. Isso quando eu troco um valor para um menor, né? Se eu voltasse aqui e colocasse 11 de novo, aí o que eu ia fazer, né? Eu ia ter que somar 2. Como ali estava 9, eu faço 11 menos 9. Vai dar 2, aí eu somaria 2 aqui. Ele voltaria a ser 29. Então, quando a gente vai arrumar o valor de um bloco, a gente sempre pega quem a gente está colocando de novo. É sempre assim, ó. O valor que a gente já tinha lá, o valor do bloco, que a gente já tinha, mais o novo valor, né? O novo valor menos o valor antigo. Então, a gente sempre vai fazer isso, ó. Tipo, 29. Se eu colocar o 9 aqui, o que vai fazer? O valor do bloco vai ser 29 mais novo valor. Novo valor é 9. O valor antigo era 11, né? 9 menos 11 dá menos 2. Então, eu vou fazer 29 mais menos 2, que vai dar 27. Então, sempre para a gente arrumar o valor de um bloco, a gente faz essa continha. O que ele já tem, mais o valor novo, menos o valor antigo. Isso aqui é intuitivo, né? Deu para sacar como é que a gente muda os valores dos blocos? Só para eles continuarem sempre tendo a resposta correta da onde eles têm a responsabilidade, né? Porque se eu altero aqui para 9 e aqui nesse bloquinho continua com 29, tá errado, né? Porque esse bloco toma conta desses 4 valores e agora não é mais 29, né? Eu tenho que, se eu atualizo uma posição do vetor, eu tenho que atualizar aquele bloquinho também que ele tá tendo responsabilidade.
Então, por isso que a gente tem sempre que lembrar de ficar fazendo isso, fazer essas troquinhas aí na hora. Tá, vou deixar aqui com 11 mesmo, só pra gente saber. Agora uma pergunta. Então, a continha para atualizar o valor do bloco é essa. Mas como é que eu sei, né? Eu fui lá e digitei, né? 5, na posição 5, eu quero mudar para 9. Mas como é que eu sei que o 5 está no bloco 2? Como é que eu sei qual que é o bloco que está tomando conta do valor da posição 5? Que conta que eu tenho que fazer? A posição 5 está aqui, como é que eu sei que o bloco 1 é o bloco que toma conta da posição 5? Como é que eu sei isso? Que conta eu faço? Tenho lá a posição, né? A posição que eu quero alterar. Como é que eu sei, a partir daquela posição, qual que é o bloco dela? Isso, o pessoal mandou aí no chat, é isso mesmo. Você divide pela raiz do tamanho do vetor. E o Thiago e o Jean também falou, é isso mesmo. Então, eu sempre, para mim saber qual que é o bloquinho que aquela posição está inserida, eu sempre vou pegar, então, a posição do vetor que eu falei que eu vou alterar e divido pela raiz, né? Então, aqui, né, eu vou alterar da posição 5, eu faço 5 dividido por 4, 5 dividido por 4 é 1. Então, eu estou no bloco 1. Então, é dessa forma que eu sei qual que é o bloco que toma conta daquela posição. Então, de ação de update, são essas. Essas são as sacadas que a gente tem que ter quando a gente está fazendo update. Saber qual posição que eu vou alterar e saber como que eu altero, né, o valor daquele bloquinho. Então, vocês pegaram a ideia aí, né? Sempre que eu vou alterar o valor do bloco, você faz a diferença e soma. Como é que eu sei qual que é o bloco? Você divide pela raiz. Beleza. É isso aí, tá certo. Pegaram a ideia. É a primeira parte. Primeira parte de atualização. Agora a segunda parte, né? Vamos supor que eu tenho uma consulta agora que eu tenho que responder. Qual que é a soma, né, das posições? Da posição 1 até a posição 14, por exemplo. A posição 1, como é que eu sei qual bloco que ela tá, né? Mesma coisa que vocês falaram. Posição 1. Posição 1, ela tá no bloco 0. E a posição 14? A posição 14, ela tá no bloco 3. Opa, deixa eu escrever bloco aqui. E isso aqui é a mesma lógica que vocês falaram para mim que na hora de eu atualizar, né? Eu pego a posição e divido pela raiz. Então, 1 dividido por 4 é 0. E 14 dividido por 4 é 3. Então, eu sei que da posição 1 até a posição 14, elas estão inseridas entre o bloco 0 e o bloco 13. Só que é aquele negócio que eu tinha falado. Eu não posso somar o valor inteiro desse bloco. Porque, olha só, esse valor inteiro, ele está pegando o valor da posição 0. Só que a posição 0 está para trás da posição 1. E aqui também, ó, o 15, ele só é 15 porque ele está somando o valor da posição 15. Mas o 15 está para frente do 14. Lembrando que a minha carry é da posição 1 à posição 14. Então, o que eu posso fazer, né, nesses casos aqui? Nesses casos, a gente só percorre os blocos que estão que estão totalmente contidos no intervalo. Quem são esses blocos que estão totalmente contidos no intervalo, né? É o 1 e o 2. Bloco 1 e bloco 2. Como é que eu sei isso, né? Se começou no bloco 0 e terminou no bloco 3, eu vou percorrer entre os dois e não os dois. Então é a mesma coisa que eu fazia, sei lá, um for, né? Tipo isso aqui, ó. Então eu tenho lá, né? Bloco inicial. Opa. Bloco inicial é igual a 0, né? E eu tenho lá, bloco final é igual a 3. Eu teria então um for tipo isso aqui, ó. Int igual a bloco inicial. Opa. Bloco inicial mais 1 e até aí menor que o bloco final. Então, i mais mais. Quando eu faço isso, eu estou garantindo que eu não estou percorrendo os dois blocos que estão nos extremos, né? Tipo, tanto o bloco que começa e o bloco que termina. Então aqui eu estaria fazendo um for começando com 1 e indo até menor que 3, né? Ou seja, eu pegaria a posição 1 e pegaria a posição 2 nesse meu for. Que é justamente os dois bloquinhos que está dentro aqui, ó. Então a primeira sacada é essa, você percorre sempre os blocos intermediários e percorrendo eles você pode somar os valores que a gente tem aqui, ó. Você soma lá os valores dos blocos intermediários. Só que aí vai estar faltando, né? Vai estar faltando esses 3 aqui e vai estar faltando esses 3 aqui de cima também. Aí para somar eles, a gente vai fazer a gente faz um forzinho na força bruta mesmo.
aí aqui não tem como correr, não tem como eu aplicar nada aqui para mim fazer isso rápido. Então eu teria que percorrer da posição 1 até a posição 3, e aqui eu teria que percorrer da posição 12 até a posição 14. Só que isso não é ruim, porque como vocês viram, ó, eu já pulei um tanto de posição. E se eu for ter que percorrer aqui, ó, eu vou ter que percorrer no máximo o tamanho da minha raiz, que é pouco. Então isso não é ruim. Ruim é eu percorrer tudo. Mas como aqui eu já dei vários saltos, quando eu tiver que percorrer esses pouquinhos aqui nos extremos, não tem problema. Isso acaba sendo bom. Só que aí entra, né? Como é que eu sei de que posição até que posição eu tenho que ir para pegar os valores do bloco 0, e como é que eu sei que de que posição até que posição eu tenho que ir para pegar os valores do bloco 3, né? Por exemplo, eu sei que a posição 1, ela está no bloco 0. Mas na onde a posição 1 acaba? Quer dizer, na onde o bloco 0 acaba? Porque eu não posso fazer um for de 1 e pegar o 4, né? Porque o 4 já foi pego quando eu estava percorrendo os blocos intermediários. Quando eu faço esse for de começando na posição 1, eu tenho que ir até na onde o bloco 0 termina. Que ele termina até na posição 3. Então eu tenho que percorrer só esses 3 carinhas aqui, ó. Mas como é que eu sei? Tipo, eu começo na posição 1, como é que eu sei até na onde o meu for tem que ir? Que conta que eu faço para saber na onde o bloco 0 termina? A próxima posição é que a divisão pela raiz retorna o inteiro. É isso mesmo, exatamente. Mas como é que em termos de conta, só para eu não fazer if na hora do for, que conta que eu faço para saber até que posição eu vou? Como é que eu sei que posição que começa um bloco? Como é que eu sei a posição que inicia um bloco? Esse aqui começou na posição 0, esse aqui começou na posição 4, esse aqui começou na 8, esse aqui começou na 12. E é isso que vocês estão falando tá certo. Só que isso é condição, né? Eu não quero condição, eu quero uma conta. Isso, o Ricardo falou aí, multiplica a posição do bloco pela raiz. Exatamente. Só que isso aí, ó, eu consigo achar a primeira posição, né, que começa aquele bloco. Então, por exemplo, estou no bloco 3, no 2, perdão. Aí eu faço 2 vezes a raiz, é 8. Então, o bloco 2 começou na posição 8. Estou no bloco, opa, estou no bloco 3. Como é que eu sei qual posição que ele começa? Eu faço 3 vezes a raiz, começou na 12. Então, se eu estou no bloco 0, como é que eu sei até na onde eu vou, né? Como é que eu sei até na onde eu posso ir? Sem fazer as condições que vocês tinham falado. Dá certo, só que aí você está adicionando condições, né? Às vezes o código não fica tão fácil de interpretar. Como é que eu sei, então, que eu posso ir só até a 3, né? Isso, exatamente isso aí que o Eliezer falou. Você pega o bloco que você tá, soma 1. Então, se eu estou no bloco 0, eu somo 1 e vou para o próximo bloco. Aí eu faço vezes a raiz. Então, eu posso ir... Aí, por exemplo, eu estou no bloco 0, né? Faço 0 mais 1 dá 1 e faço vezes a raiz dá 4. Então, eu vou até menor que a posição 4. Vocês concordam? Então, como é que eu sei, né? Até onde eu tenho que ir? Eu vou até na onde o próximo bloco começa. Tipo, eu vou até a posição anterior que o próximo bloco começa. Se eu estou no bloco 0, o próximo bloco é o 1. Como é que eu sei onde o bloco 1 começa? Multiplico pela raiz, que começa na posição 4. Então eu vou até menor que a posição 4. E daí, esses 3 valores aqui. Então a primeira condição desse for é o que o Eliezer disse aí, ó. Vou fazer um for indo da posição inicial, né? Tipo, pose inicial, que seria o 1, né? Tipo aqui. E eu vou até menor que o bloco que eu tô, mais 1, vezes a raiz. Então, e mais. E aqui eu faço alguma coisa. Eu, para sacar essa ideia aí, é o mesmo que vocês falaram, que é a próxima posição que a raiz retorna o inteiro, que enquanto o índice do valor lá do bloco, lá que vocês tinham falado, da mesma coisa, só que eu fiz com conta. Uma continha, né? Então, como é que eu sei até onde que eu vou? Eu vou até onde o próximo bloco começa. O próximo bloco começa na posição 4, então eu faço um for começando aqui e indo até menor que 4. Essa ideia ficou clara? Tipo, essa continha aqui ficou clara? Tudo certo, então?
Então, o primeiro passo para a gente não perder os valores aqui, né, que estão nos blocos dos extremos é esse. Eu faço um for começando naquela posição e vou até até menor na onde o outro começa. Beleza? E agora aqui, né? Desse lado. Esse lado não é a mesma coisa. Desse lado é diferente. Porque como é que eu faço para me somar esses valores aqui, ó? Lembrando que eu estou indo até a posição 14, eu tenho que começar da 12. Como é que eu sei que é da 12 que eu começo? Esse aqui a contra é outra. É bem parecida, mas a conta é outra. Então, como é que eu sei? Que eu começo na 12 e vou até a 14. Lembrando que eu tô no bloco 3, né? Como é que eu sei? Vocês já me responderam aí já antes. Como é que eu sei na onde eu vou começar aqui nesse bloco? Qual posição que eu vou começar? Game. É o que vocês já falaram aí. Tipo, eu tô no bloco 3, como é que eu sei na onde ele começa? O Jean falou certo, bloco vezes raiz. Não é bloco 1 mais raiz, mais 1 dividido por raiz, porque daí eu estaria indo para um próximo bloco, mas ele nem existe. É justamente o que o Jean disse. Você pega o bloco que você tá e faz vezes a raiz, você sabe onde ele começa. Tipo, eu tô no bloco 3, faço vezes a raiz da 12. Então eu sei que ele começa na 12. Esse é mais simples, quando a gente está fazendo na volta. Então ele começa na 12. Então o nosso for seria tipo esse aqui, ó. Deixa eu colocar bloco inicial aqui, só para... Bloco e... Tá, agora o nosso segundo for lá no final seria tipo isso, ó, int i igual o bloco final, né? Vocês falaram aí, vezes a raiz. E agora o nosso i vai até menor do que a posição final. I mais mais. Faço alguma coisa aqui. Por que agora eu vou até a menor ou igual à posição final? Porque eu começo na 12 e eu termino na 14. Então, a continha que eu tinha que fazer era para descobrir onde eu começava, né? A continha, então, tá feita aqui. E agora eu vou até menor ou igual a 14. Pronto, percorri essas três. Então, a charada aqui tá nesse caso. Quando eu vou percorrer o primeiro bloco, a minha continha tá na condição final, né? Tá onde eu paro, que é bloco inicial mais 1 vezes raiz. E quando eu estou percorrendo o último bloco, a minha continha está na primeira condição aqui, né? Que é bloco vezes raiz. Beleza, fazendo isso, eu percorro esses três, depois eu percorro esses três, e depois eu percorro os blocos mesmo, em si, que é percorrendo isso aqui tudo. Dessa forma, o algoritmo roda em tempo mais rápido que aquele anterior lá que a gente tinha feito. Então, beleza, vamos codar isso aqui, né, que aí fica um pouquinho mais clara as ideias. Começando aqui, só definindo umas constantes. O algoritmo, acho que ele fala aqui que o maior número é 10 a quinta. Então, vamos já definir 10 a quinta aqui. Se eu faço 1 e 5, quer dizer que eu estou fazendo 10 elevado a 5 em C++. Eu só mudar isso só para garantir mesmo. Então, eu vou ter um vetor de inteiros do tamanho máximo aqui, né? Que é 10 a quinta. E como é que eu sei o máximo do meu vetorzinho de blocos que eu vou ter que ter? Como é que eu sei qual que é o tamanho dele? Porque eu não preciso ter tamanho 10 a quinta. Qual que é o tamanho máximo aqui que a gente coloca nele? Lembrando que eu divido, né, pela raiz lá. Então, se eu tenho 10 a quinta, eu faço a raiz de 10 a quinta, a raiz quadrada. Então, 316, mais ou menos. Eu preciso de um vetorzinho de, no máximo, 316 posições para representar esse vetorzão de 10 a quinta. Só que aí tem algumas contas assim por trás, a gente prefere definir um valor maior. Como é 316, eu vou colocar aqui 330. Tá? E tá bem garantido que eu não vou estar levando overflow de memória.
Então, eu coloco aqui 330 nesse vetorzinho de bloco. Se o meu vetor fosse maior, por exemplo, eu tivesse 1 milhão de posições, eu faria a raiz quadrada também, que dá 1000. Aí eu coloco umas 10, 20, 30 posições a mais, só para garantir mesmo. Então eu definiria um vetor aqui de 1030, por exemplo. Mas assim já resolve já pra gente. Então beleza, vamos começar a montar então nossos bloquinhos. Né? Então eu li um N e um Q. Beleza, agora eu vou ler meu vetor, né? Quando eu tô lendo o vetor, eu já tenho que ir montando o bloco. Para montar o bloco eu preciso da raiz, né? Vamos criar aqui global também uma variável raiz. E a raiz é justamente o tamanho do vetor. Então eu vou lá e faço o meu vetor. Ele tem tamanho n, então a raiz é a raiz quadrada de n. Tá, agora aqui, esse aqui é o for que o cara lê o vetor. E como é que eu preencho esse vetorzinho de bloco aí? O que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu sei qual posição que eu vou somar esse vet i aqui? O que eu faço aqui dentro? Porque eu tenho que somar, né? Lembrando que igual quando eu estava montando aqui na tela, né? Tipo, eu tô na posição 0. Como é que eu sei que é no bloco 0 que eu somo? Tô na posição 1. Como é que eu sei que é no bloco 1 que eu somo? Tô na posição 2. Como é que eu sei que também é aqui? Não é bem n dividido por raiz, né? Porque o n é um valor só, né? Que vai estar. Isso. Isso mesmo, i dividido por raiz. Aí, se você quiser simplificar, você pode fazer tipo int pos do bloco, que é igual a i dividido por raiz. Isso aqui vai dar um inteiro. Tá? A gente só quer a parte inteira, então por isso que eu estou colocando dentro de um int. Então eu vou lá e faço que a posição daquele bloco é mais igual ao vet i. Fazendo isso, quando eu faço isso, eu monto isso aqui. Então, eu percorro todas as posições e somo no bloco correspondente. Simples assim. Pego a posição, divido pela raiz e lá eu somo. Dessa forma, bem simples. Beleza, então a primeira parte eu já fiz. Que a primeira parte é montar esses vetorzinhos de bloco aqui. Agora vamos para a próxima parte, que é fazer alterações e responder consultas. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma operação do tipo alteração, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos fazer uma carry aqui, void update. É que eu vou passar a posição que eu vou alterar e vou passar o novo valor. Beleza. Isso aqui, então, vai ser tipo aquele negócio que eu tinha falado aquela hora, né? Na posição 5 eu vou mudar para 9. É tipo isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui para começar a fazer esse update, né? Primeiro, eu preciso saber quem que era o valor antigo. O valor antigo é o vet naquela posição, que eu ainda não mudei, né? Ainda não alterei o valor. O valor antigo é esse. Beleza. Depois que eu faço isso, eu posso alterar. Ó. Eu posso falar que o vet naquela posição é igual ao novo valor. Porque eu já guardei quem que é o valor antigo aqui, né? Aí, como é que eu sei, né? Tô mudando a posição 5. Como é que eu sei qual que é o bloco dele? É aquilo que vocês já me falaram. Pose do bloco é igual a posição dividido pela raiz. Eu faço isso, eu sei qual que é a posição do bloco que eu estou afetando. E o que eu vou fazer aqui agora? Quem lembra aí? Que conta que eu faço aqui? Me alterar o valor daquele bloco corretamente. Isso, a diferença. Lembrando que é a diferença do novo valor menos o valor antigo. Então, se eu tinha 11 e coloquei 9, eu vou somar menos 2. Se eu tinha 9 e coloquei 11, eu vou somar 2. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o update daquele bloquinho. E lembrando, né, eu tenho que alterar na posição do vetor também. Que o vetor meu tem que ficar corretinho. Então, beleza. Fazendo isso, eu fiz essa operaçãozinha aqui. Com essas alterações. É isso que eu estou fazendo. Essa minha função de update. Bem simples também. Muito simples. Bem fácil de entender. O que a gente precisa aqui é sempre do valor antigo, do novo valor, da posição, né? E daí com a posição eu sei qual bloco ele está. Que é só pegar a posição dividida pela raiz. Depois eu vou lá e altero aquele bloquinho.
Beleza, agora vamos fazer aqui, vamos chamar isso, né? Então, se eu estou alterando, eu chamo update. Lembrando que aqui ele não está lendo com 0 indexado, então eu passo K-1 e passo T. Pronto. Isso, está feito. Está feita a operação de update. Agora vamos fazer a operação de consulta, né? A gente precisa da posição inicial e da posição final. Porque eu quero a soma, né, dessa posição até essa posição. Beleza. Vamos começar então definindo os blocos dessas posições. Né? Tipo, bloco inicial é igual a posição inicial dividido pela raiz. E o bloco final é igual a posição final dividido pela raiz. Tudo que a gente já falou, né? Eu tenho a posição inicial e a posição final, eu preciso saber em quais blocos elas estão. Então, está no bloco inicial e está no bloco final. Isso aqui é o que a gente tinha feito aquela hora, né? Que eu queria da posição 1 até a posição 14, a posição 1 está no bloco 0, a posição 14 está no bloco 3. Pronto. Beleza. Agora, vamos fazer aquele esqueminha de somar os blocos que estão dentro. Os blocos que estão totalmente contidos dentro desse intervalo. Como é que eu sei isso, né? A gente I igual a bloco inicial mais 1. E o I é menor que o bloco final. Mais. Quando eu faço isso, eu estou percorrendo somente os blocos que estão completamente dentro desse intervalo. Que seria isso aqui, nesses dois. Tá claro até aqui? Essa funçãozinha de carry começa pegando os dois blocos e aqui é a primeira parte que é percorrer os blocos intermediários. Isso aqui tá claro? Beleza. Então o que eu faço, né? Mais igual ao blocos. Essa posição aqui, né? Na posição I. Quando eu faço isso, quando eu faço esse forzinho aqui, eu estou somando basicamente o valor das duas posições aqui, por exemplo. Se fosse nesse exemplo, né? Então, eu estou somando 27 e 15. E eu fiz duas iterações só e consegui a soma de 8 posições. Então, eu economizei bastante processamento. Agora vamos atacar aqueles dois blocos lá, né? O primeiro e o último, né? Porque o primeiro e o último não está dentro dessa conta. Então, o que a gente faz? Vamos fazer no primeiro aqui, inicialmente. Então, como vocês já tinham falado, eu começo aqui, né? For int igual a posição inicial. E vou até menor que o bloco inicial mais 1 vezes a raiz. É o que vocês tinham dito aquela hora, né? Como é que eu sei até onde eu vou? Eu vou até onde o próximo começa. Vou até menor na onde o próximo bloco começa. Eu estou no bloco 0. O próximo bloco é o 1. Na onde o bloco 1 começa na posição 4. Então, se eu estou no bloco inicial, o próximo bloco é o bloco mais 1. Aí eu faço o bloco mais 1 vezes a raiz e vou até menor que aquela posição. Basicamente, estou percorrendo da 1 até a 3. O que eu faço? Mais igual. Agora é o vetor, tá? Que a gente soma. Isso aqui é uma coisa individual. Estou somando as posições do vetor. Não tem nada a ver com o bloco mais. E agora vamos pegar aqueles últimos valores, né? Como é que eu sei na onde aquele último bloquinho começa? Aqui igual a posição não, por exemplo. Bloco final vezes a raiz. Por quê, né? Então, no bloco 3, ele começa 3 vezes a raiz. Ele começa aqui. I menor ou igual a posição final. Mais. E o ans é mais igual ao vet I. Pronto. Aqui eu somo os blocos intermediários, que estão completamente contidos, e aqui eu arrumo os bloquinhos que não foram pegos. Depois eu retorno a resposta. Enfim, só isso. Então, o que eu quero aqui, né? Eu vou printar. Opa. Aqui eu vou ler o K e eu vou printar, então, a nossa carry. Ele fala que a posição inicial sempre vai ser a primeira, né? Então eu vou passar sempre 0 aqui e aqui eu vou passar o K-1. Porque é 0 indexado.
Então, beleza. Vamos ver o que nosso algoritmo responde agora. Vou pegar aqui. 84, 54 e... Opa! Tivemos um erro aqui, ó. 62. O que será que ele retornou esse 62 aqui, sendo que era para retornar 30? Por que será que ele fez essa besteira aí pra gente? Sendo que era para retornar só 30. Alguém consegue ver o que está errado aqui nessa nossa funçãozinha de carry? Porque olha aqui, o que é a carry que ele deu errado? Ele deu errado nessa carry aqui, que ele soma uma posição só. Então era a mesma coisa que ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu tô na posição 1 até a posição 1. Eu tenho bloco intermediário da posição 1 até a posição 1? Eu não tenho nenhum bloco intermediário aqui dentro, né? Eu não tenho nada, um aqui, tipo, que faz um for, nada intermediário. E mesma coisa, se eu digito 1 e 3, né? 1 e 3. Eu não tenho bloco intermediário entre a posição 1 e a posição 3. Não tenho, né? Não tem nenhum bloquinho intermediário aqui dentro. E o nosso algoritmo não tá tratando isso, né? Ele só vai mesmo. Alguém consegue ver o que a gente precisa fazer aqui para ajeitar isso? Se alguém quiser responder aí. Quer ver? Ó? Eu vou fazer um printf aqui só pra gente ver o que ele tá fazendo. Ó, isso aqui é a posição inicial e a posição final. Inicial e a posição final. Eu coloco ali os valores, né? Beleza. E vamos supor que ele está percorrendo esse bloco aqui, né? Vamos um printf aqui só pra gente ver também. Percorrendo, bloco, tal. E aqui ele percorre as posições mesmo, né? Em si. Que é da posição tal até a posição tal. Então vamos só ver o que tá rolando aí. Olha que legal. No primeiro aqui, ó, ele vai da posição 1 até a posição 5, né? Esses 5 primeiros aqui. É que a gente está trabalhando com zero indexado, por isso que eu passei o 4. Então ele percorre um bloco só dentro. Ele não tem blocos intermediários. Aqui também, né? Posição, a mesma coisa, né? Ele percorre só um bloco intermediário. E aqui ele não percorre nenhum bloco intermediário. E é porque ele não tem, né? Ele não tem nenhuma coisa intermediária lá para ele ficar percorrendo. Mas ainda tá errado. Tá? O algoritmo nosso ele já tá tratando isso. Que a posição inicial, a posição final, aqui ele não percorreu nenhum bloco. Esse 62 saiu daqui por conta de outro motivo. Não foi porque a gente não deixou de percorrer o bloco. O Jean falou aí, né? Se estiver no mesmo bloco, ele só soma normal. Isso, exatamente. Ele só soma normal. É só que esse for nosso, ele já trata isso. Porque pensa só, o bloco aqui o bloco inicial e o bloco final vai dar o mesmo, né? Vamos supor que os dois deu zero. Eu faço 0 mais 1 menor que zero. Aí ele nem cai dentro desse for. E aqui já tem essa condição, né? Tipo, ele vai fazer um for de 1 menor que zero. 1 não é menor que zero, né? Então esse for nem executa. Então eu não preciso de tratar essa condição, que ela já foi tratada aqui no for. Mas se eu quisesse, eu poderia fazer sim. Isso que você falou. Posso fazer um if aí, né? E só fazer esse negócio que você disse. Mas ainda o erro não é esse. O erro está em outra coisa. O que será que ele está pipocando aqui? Vamos ver o que ele está somando quando ele está. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando ele está nessa posição, ele vai estar somando aqui e aqui também. Somando essa posição
E eu vou colocar o valor dela aqui. Valor. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o teste ali de novo, que eu perdi. Olha só, ó, o que aconteceu aqui. Quando a gente está no último, ele está somando a posição 0, somou 30, beleza? Depois ele está somando a posição 1. Por que ele está fazendo isso? Depois aqui ele está somando a posição 0 de novo, por isso que ele pegou o 30 novamente. Ele está fazendo doideiras. É justo isso. Ele está somando as bordas mesmo quando não tem nada para somar ali. Aquela parte do bloco tá tratada no for, mas essa parte aí de ficar pegando as coisas não tá tratada em lugar nenhum, porque aqui ele vai ficar repetindo as coisas. Então, agora sim, vem aquele lance da condição que a gente pode fazer. Então, a gente pode deixar o algoritmo nosso trabalhar com essas coisinhas aqui, ó, somente quando o bloco inicial for diferente do bloco final. Porque aí eu garanto que eu não estou no mesmo bloco e que eu tenho coisas. Esse problema das bordas não vai acontecer. Eu não vou somar o mesmo valor mais de uma vez. Se eu tiver no mesmo bloco, aí eu faço um for da posição inicial. Opa. Faço um for da posição inicial e vou até menor ou igual à posição final. Daí eu faço a parte trivial mesmo, né, que a gente já estava fazendo. É só somar os valores que eu tenho lá. Deu para sacar? Tipo, isso aqui funciona quando eu tenho blocos intermediários. Isso aqui é para quando eu não tenho nada, daí beleza, eu vou lá e só somo de uma posição até a outra. Se eu tivesse isso aqui, ó, esse cenário, por exemplo, eu digitar 1 e o 5. 1 e o 5. 1 e o 5 eu também não tenho bloco intermediário. Eu também não tenho bloco intermediário entre essas duas posições. Mas os dois têm bloco diferente. Como eles estão em blocos diferentes, ele vai entrar nessa primeira condição. Só que aí é aquele negócio, ó. Aqui ele nem vai cair, porque eu não tenho nada intermediário entre aqui, né? Então, eu estaria no bloco 0 e no bloco 1. Quando eu faço 0 mais 1, 0 mais 1 é 1. E 1 não é menor que 1. Então, esse for aqui ele nem ia executar. Mas esses dois ele ia. Ele ia começar na posição 1. Ia até na onde o próximo bloco começa, que é até a posição 3. E depois ele ia começar da posição do bloco final, né? Vezes a raiz, ele ia começar da posição 4 e até a posição 5. Ia somar esses dois. Então, por isso que quando a gente está no mesmo bloco, é uma coisa diferente, e quando a gente tem blocos não tem blocos intermediários, é uma outra coisa diferente. Nesse caso, a gente não tem bloco intermediário, mas ele vai cair nesse processamento aqui. Lembrando que esse for já, a condição aqui por trás não deixa ele executar esse negócio. Daí ele faz as bordas, né? Ele faz por aqui. E quando a gente está no mesmo bloco, é o que o Jean tinha falado aí, né? A gente não deixa ele somar as bordas mais de uma vez aí. E a gente faz um forzinho na força bruta mesmo, indo da posição inicial até a posição final. Isso aqui não é ruim, porque se ele estiver no mesmo bloco, ele vai percorrer no máximo, estourando a raiz quadrada do tamanho do vetor, né? Então, seria um caso assim, né? Da posição 0 até a posição 3. Eu ia percorrer no máximo 4 valores. Num cenário que eu tenho 10 à quinta, eu ia percorrer no máximo 317 valores. Se eu tivesse no mesmo bloco. Então, não é ruim. Não é tão ruim assim, não é o fim do mundo. O fim do mundo é percorrer toda hora da posição 0 até a posição 10 à quinta, né? Isso aí é ruim. Agora vamos testar, né? Depois que a gente fez essa condição aí. Vamos ver o que tá acontecendo agora. Beleza, agora deu certo. 84, 54 e 30. Parou de somar os valores repetidos aqui. Vamos enviar agora para ver o que acontece lá no site da UBI.
Agora é para ele passar. A complexidade desse código aqui agora tá 10 à quinta vezes a raiz de 10 à quinta, né? Então tá tipo isso aqui, ó. 10 à quinta, eu pego a raiz disso, vezes 10 à quinta. A complexidade desse código tá isso aqui, ó. Se eu transformo isso aqui em notação científica, vai dar 3,1 vezes 10 alguma coisa que não é nem perto de 8, né? Então isso aqui passa em um segundo. Tá vendo? Agora o algoritmo nosso passou em todos os casos de teste. O limite de tempo dele era 0,9 segundos, mas olha o tantinho de tempo que ele deu, 0,07 segundos. Então agora todos os testes passaram. Olha só, antes estava dando 0,9 aqui, né? Agora ele foi muito mais rápido, 0,043 segundos. Só porque a gente usou essa estratégia aí. E aqui os mais pesadinhos, né? 0,076, né? Foi o mais demorado. Mas mesmo assim é muito melhor que em relação ao outro. Então, essa estratégia aí de decomposição em raiz é isso. Isso, mais ou menos um terço de 10 oitavas. Exatamente. É por isso que é bom aprender a analisar a complexidade de algoritmo quando for para as maratonas, porque às vezes você pensa, nossa, é só codar isso, mas daí nem adianta codar porque não vai passar no tempo. Aí você perde tempo fazendo uma coisa que não vai dar certo e você poderia estar lendo outra questão. Por isso que é bom saber um pouquinho de complexidade também nas horas lá da competição. E saber essas estratégias também, né? Então, olha para ver, é simples, é basicamente o algoritmo gira em torno dessas duas funções, que são fáceis de lembrar e é intuitivo também fazer, né? Se esquecer na hora como é que coda, é só indo lembrando, desenhar na mão, né? Desenha um vetorzinho desse aqui na mão, vai sabendo como é que eu crio as posições, o que cada coisa quer dizer e por aí vai. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta aí que quiser fazer, curiosidade? Pode falar aí, pessoal. Depois vocês tentem resolver esse algoritmo aí. Deixa eu ver, o Ricardo mandou um aqui. A lista da morte diária. Não sei se eu fiz isso. É verdade, depois vocês podem pegar para praticar aí esse exercício. Tem um outro aqui também, ó, que eu ia passar. Vou mandar no chat aí. Esse é legal também. Como chama? Tem um desse cara aqui que faz exatamente com esse negócio aí, só não lembro como é que chama. Que ele resolve com essa estratégia aí de decomposição. Depois, agora eu não vou lembrar onde tá, mas depois eu posso mandar lá no grupo quando eu achar. Mas e aí, tem. Aqui, achei. Decomposição em raiz. É esse aqui, ó. Mandar no chat. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas a ideia é a mesma. Mandar no chat. Basicamente, você quer saber assim, você tem um vetorzinho lá, aí você tem algumas operações que naquele vetor. Mesma coisa, altera o valor da posição y para w, só que aí a outra operação é o seguinte, informar qual a quantidade mínima de elementos que precisam ser alterados no intervalo x e y para que todos os elementos possuam o valor w. Então pensa que eu tenho isso aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 5, 2. Aí eu tenho lá uma consulta, né? Da posição 1 até a posição 5. Qual que é o número mínimo de elementos que precisam ser mudados para que todos aqui virem 2? Muda 2, né? Eu mudo o 3 e o 4 e todos ficam 2.
Isso aqui eu não vou mudar, né? Eu só quero saber qual seria o número mínimo de elementos que eu precisaria de mudar para que todos ficassem igual a 2, por exemplo. Isso aqui também dá para resolver com decomposição em raiz. Só que aí, esse vetorzinho de bloco aqui que eu tinha feito, ele seria uma matriz, na real. Seria uma matriz desse sentido aqui, ó. Eu tenho, cada bloco eu tenho um vetor dentro dele que eu sei a quantidade de valores de um determinado número. Quer ver? Eu tinha colocado na planilha aqui, para explicar esse caso também. Então, por exemplo, eu tenho uma lista lá, né? Tipo essa lista aqui. Essa lista aqui tem tamanho 3, 4, 8. Eu vou colocar mais um só para ficar tamanho 9. Beleza. Tem tamanho 9, então a raiz é 3. Então a posição 0. Posição 0 é 1. Eu vou lá no bloco 0, né? E no 1 eu somo 1 aqui. Depois, esses 3 primeiros vão estar todos no bloco 0. Então na posição 2 eu tenho 2 valores. Então na posição 2 eu vou ficar com 2. Então, é basicamente uma estruturinha de fazer contador nos blocos. Aqui, ó, esse cara aqui, esses 3 aqui vão estar nos próximos blocos. Então 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 1. E aqui eu vou ter 1. Esse aqui é no anterior, fiz errado. Agora esses 3 aqui vão estar no próximo bloco. 5, 2, 2. Então o 2 eu tenho 2 de novo e o 5 eu tenho 1. Aí beleza, vamos supor que eu quero saber da posição 1 até a posição 9. Quantos valores eu preciso alterar para que todos sejam 2? Posição 1 a posição 9, posição 1 está no bloco 0, posição 9 está no bloco 2. Então eu percorro esse bloco intermediário aqui inteiro. Aí eu verifico quantos valor 2 eu tenho nesse bloco. Não tem nenhum. Beleza, não somo nada. Depois eu faço aqueles forzinhos lá separados, né? Então aqui eu vou achar 2 e aqui eu vou achar 2. Então eu tenho 4 valores 2 dessas posições tudo aqui. Para mim fazer todo ser 2 é basicamente quantos valor 2 eu já tenho, a quantidade total que eu tenho nesse intervalo, menos a quantidade de valor 2 que eu já tenho. Aí dá para resolver com decomposição em raiz também. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do código, só para... Ó, quer ver? Para montar o vetor, né? Vou dividir lá. Então, não precisava fazer isso, tá? É só fazer a divisão mesmo. É que nessa época aqui eu tava meio bobinho ainda. É só fazer a divisão. Aí eu vou lá e falo que naquele bloco, naquela posição, eu somo 1, que é justamente isso aqui que eu tinha feito, né? Tipo, no bloco 0, na posição 1, eu somo 1. No bloco 0, na posição 2, eu somo 1. E por aí vai. Aí eu monto o vetorzinho aqui. Aí depois eu quero fazer os updates. Eu passo o índice, qual que é o novo valor que eu vou ter lá e qual que é o antigo. Aí daí, qualquer jeito de fazer aqui tá bom, tá? Se eu quiser só passar o índice e o novo, daí eu descubro o antigo aqui dentro, tanto faz. Eu descubro qual que é o bloco, aí eu falo que naquele bloco o valor antigo eu dou um menos menos e no valor novo eu dou um mais mais. E altero o valor propriamente dito. E depois a mesma historinha que a gente fez aqui, ó. Descubro qual que são os dois blocos das duas posições. Se for o mesmo bloco, eu só percorro o for de força bruta mesmo, vejo quantos valores eu tenho igual aquele W, e se não for, eu faço aqueles 3 outros for lá. Daí eu vejo quantos valor W eu tenho. E na hora de retornar, eu retorno a quantidade de valores do intervalo menos quantos iguais a W eu tenho. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, né? Tem que pensar um pouquinho melhor nele, porque ainda mais porque ele é uma decomposição em raiz com matriz, né? Eu fiz aqui, ó, é uma matriz. Cada linha da matriz é um bloco. E cada coluna é a quantidade de valores daquele bloco do determinado número. Mas tem esse que o Ricardo passou também e tem esses mais simples. Daí eu recomendo, deixa eu mandar esse exercício aqui no chat também, que vocês tentem fazer ele depois. E praticando. Aí depois que tiver bom nesses mais simples, vai passando para esses mais complicadinhos. Mas no fundo é isso. Dá para usar o LCA, quer ver? Eu tenho um LCA aqui, eu acho. Esse algoritmo aqui,
Tem como fazer com esse negócio de decomposição em raiz também. Só que daí não é com esse esquema de bloco aí, é com esqueminha de salto. Tipo, eu também faço a raiz aqui em algum lugar, eu faço raiz. Aqui, ó. Eu monto o grafo e daí eu tenho. Os meus saltos vão ser de acordo com o maior nível do meu grafo. Quer ver? Tem um artigo que ensina esse negócio aí. LCA. Decomposição. Raiz. Christian Bonilla. Foi aqui que eu aprendi. Eu vou mandar aqui que às vezes é útil. Opa, não achou? Foi nesse cara que eu aprendi. Do jeito o artigo dele deve ter sumido. Depois se eu achar eu posso mandar também, mas dá para fazer sim LCA com esse esquema aí. Aí os saltos do grafo seriam dessa forma. Você salta de acordo com o tamanho do vetor. Deixa eu ver se escrever isso aqui. Né? O cara deve ter perdido o artigo dele. Porque ele tinha um portalzinho. Esse cara aqui era um programador também que ele. Não vou achar agora, mas ele tinha um negócio explicando isso aí. Mas basicamente dá assim também, com decomposição em raiz. Só que é um pouquinho mais difícil. Tem que já ter uns conhecimentos mais avançados de grafo também. A gente monta uns vetorzinhos extras aqui para auxiliar. Mas dá também. Daí tem várias coisas que dá para fazer com isso. Não é só resolver esses problemas aí de intervalos, né? Tem várias coisas que dá para ir montando com esse negócio de decomposição em raiz. Só que isso aí você vai pegando o jeito quando for praticando, né? E vai conseguindo enxergar mais fácil. Se alguém depois for praticar e quiser alguma ajuda, pode mandar mensagem também que eu tento ajudar. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido para que serve esse negócio, para que ele é bom, por que ele é bom. Acho que tá. Valeu. Tá pronto então. Pratiquem aí que isso aí costuma cair um pouquinho em maratona, competição, principalmente quando é para otimizar as coisas. É, agora o TLE não vai vir mais. Vocês querem que mande esse código aqui? Posso passar também, vou colocar ele aqui no. Mandei no chat aí o código. Bem simples, duas funçõezinhas só, já mata tudo. E daí você adapta elas de acordo com o que você quer, né? Com o que você precisa. Que é isso então. Precisando, vocês mandem mensagem aí pra gente conversar e resolver exercício se precisar. Bom dia. Obrigado, Igor.
por estar ministrando aí a respeito do SQL Decomposition. Eu agradeço a participação de todos, tá? Acabei de colocar aqui a lista de presença, certo? Eu vou dar alguns minutinhos aí para poder estar fechando, né? Então, por favor, faça um preenchimento. Inclusive você, Igor, para poder estar gerando certificado de palestrante. Tá bom? Beleza. Uhum. Bem, pessoal, então, caso tenha alguma dúvida, né? Acho que o Igor já abriu espaço, né, Igor? Sim, tranquilo. Então, beleza. Então, eu agradeço a participação de todos, o Igor pela colaboração e até nosso próximo encontro, né, que em breve eu vou estar divulgando. Lembrando que esse foi o 7º treinamento para a maratona de programação. O Ricardo perguntando se tem mais 2. Olha, pelo cronograma, parece que tem mais um. Só um instante aqui. Deixa eu ver se a Aline chegou a atualizar. Tem mais um do Abner. A princípio está previsto para o dia 28/8, né? Numa segunda-feira. Está aqui que é após as 18 horas, mas ainda está a confirmar. Tá? Então, sim, provavelmente deve ser dia 28, na segunda-feira, mas depois a gente passa os horários certinho, né? Após a Aline estar combinando com ele. Certo? Então, pessoal, tenham um bom dia, um bom final de semana e até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Falou. Bom dia.